aqui na mão mesmo, o manual. Bom, espero que não canse seus braços aí. Você está me vendo aí? Estamos te vendo. Tá bom, que ótimo. Quero saudar novamente o pessoal que já está aí conectado nessa live, dizer que é um prazer. Eu assisti as lives anteriores, assisti com Viviane, assisti com Edinho e assisti com alguma outra pessoa que eu não me lembro. Foi através dessa outra live que eu indiquei para o Viviane e dizendo que gostei do seu trabalho, da sua live. Não chega a ser um trabalho, é um prazer, né? É um hobby que eu aproveitei esse nosso tempo de pandemia aí para reconectar com alguns amigos e conhecer novos amigos como você. De uma Claro, extrema claro. gentileza, de uma extrema disponibilidade, um carinho, um respeito que demonstrou por mim e por este trabalho que a gente está fazendo. E olha, é uma honra ter conosco Sérgio Boca, um Poxa, dos eu grandes agradeço. comunicadores do rádio. Eu agradeço. O rádio deve ser sempre bem representado. Fico encantado em fazer parte desse time que ama o rádio, que, assim como o jogador trata bem a bola, a gente tem que tratar bem a latinha. No momento em que o rádio é bem ameaçado e tem tantas outras coisas aí, não só o rádio, você sabe que estamos passando por um momento de transformação, felizmente, e os veículos têm que se adaptar, né? E você se adaptou muito bem a essa modernidade toda com a internet. Você tem um canal na internet, sergioboca com 2cs.com.br, em que você revive ali um grande momento da sua carreira, que é inclusive nesse item que eu quero ver se você concorda, da gente abordar o Good Times, o seu programa na Globo FM, porque quem quiser saber sobre Sérgio Boca, basta fazer uma pesquisa simples na internet, no Google, e vai encontrar entrevistas suas, podcasts com você, em que você conta toda a sua trajetória, como que você começou no rádio, e as pessoas, e imagino até que você possa estar, entre aspas, cansado de repetir as mesmas histórias. Embora tenha É como uma mente privilegiada, uma lembrança, uma memória maravilhosa. Olha aí atrás, eu tenho os meus amigos aí nos discos. Entre esses discos, eu tenho a honra de ter um deles, depois eu vou tentar mostrar, com os Carpenters, num dos últimos trabalhos, e a assinatura da própria Karen Carpenter e o irmão dela, Tio Boca, para você, Boca, com todo carinho, Carpenters. Tenho aqui em cima o Sir Paul McCartney, com a assinatura do próprio Paul McCartney. Enfim, ainda gosto de disco de vinil, mas acesso às outras mídias. Não gosto de fechar os olhos para o novo. Tem até uma música do Belchior, a Elis Regina consagrou, aquela música que diz: minha dor é perceber que, apesar de tudo, somos como os nossos pais, né? E tem uma frase arrebatadora ali que eu parei, eu sempre achei isso. Por isso que, como disse George Harrison, all things must pass. Todas as coisas passam. Nessa letra, o Belchior, que por sinal eu entrevistei, encontrei com ele na Paulista uma vez também, paramos ali para bater um papo. Sempre fui fã do Belchior. Tem essa letra que a Elis interpreta. Nossa, Elis, maravilhosa, né? Magistral. Eu também fui um dos primeiros a noticiar a morte da Elis naqueles anos 80, justamente na hora. Janeiro de 82. Eu estava na Manchete FM. Coube a mim, chegou para mim a notícia ali. Nós fomos um dos primeiros veículos a noticiar. Mas então, voltando à letra, tem uma parte que diz: e um novo sempre vem. Então, minha dor é perceber, tal, e o novo sempre vem. Eu parei, e aquilo não foi um choque, mas o que eu sempre esperei, analisando, aparece um jovem valor no rádio, um jovem valor na música, sempre haverá renovação. Assim é também nas comunicações. Legal. Sérgio, você passou por Bandeirantes, por Tupi, por Rádio Cidade, você fez parte você pilotou aquela famosa máquina do som, a Excelsior. Essa rádio, para mim, é um ponto de honra. Eu
eu era fã da Rádio Excelsior e eu sonhava em um dia trabalhar na Rádio Excelsior e compor o time da Máquina do Som. Gostava também, vou usar um termo concomitantemente, eu gostava também da difusora Jet Music, mas a Excelsior foi a minha primeira paixão. E por que foi a minha primeira paixão? Porque quando a gente mora no interior e o rádio ocupa um lugar, na minha casa tinha um aparelho de rádio, as casas tinham um aparelho de rádio, depois foi chegando o transistor, esse aparelho de rádio existia. A minha tia, por exemplo, tinha um aparelho sofisticado para a época, que era uma vitrola, era um móvel bonito, ele se comportava ali em algum lugar da casa como um móvel de decoração, né? Então eu lembro que tinha um olho mágico nesse rádio móvel da minha tia, era uma vitrola grande, e conforme o cara falava, piscava. Eu falava, será que o cara está aí nesse olho mágico? Será que dá para ver? Eu sonhava em olhar os caras do rádio, eu sabia que não dava, né? Mas então, em 31 metros, a gente ouvia a Rádio Excelsior. Eu cheguei até a comprar um rádio Transglobe da Philco, é um rádio famoso, quem gosta de aparelho de rádio sabe. E foi um sonho. Eu estudava à noite e eu vinha correndo da escola para ouvir a Rádio Mundial, também era outra rádio sensacional, musical, AM, pertencente ao Sistema Globo de Rádio, e eu ouvia um pedacinho final do Ritmos de Boate com aquele que na época, e até hoje, o maior disc jockey era o nome, lançador de sucessos, Big Boy. Hello, crazy people, Big Boy. E de dia, 31 metros, Excelsior, a Máquina do Som. Bom, só foi uma pincelada, porque tem outros fatores radiofônicos. Na verdade, Pedro, eu sempre quis ser locutor de rádio e entrei no rádio com facilidade. Eu já vi profissionais maravilhosos que batalharam, levaram, hoje se chama piloto, projeto. Aquele tempo você chegava numa rádio e o cara falava, vai fazer um teste. O Antônio Celso mesmo, meu ídolo da Excelsior, disse, a Excelsior não faz teste, porque não há vaga. Havendo vaga, haverá teste. Foi assim que eu vim fazer um teste na Excelsior. Então, meu começo de rádio, eu estudava com um cara, naquele tempo, 14, 15 anos, ele já havia trabalhado como sonoplasta, técnico de som. Eu fui à casa dele fazer um trabalho e ele tinha um gravador de rolo. Aquilo me encantou. Seria hoje como se você tivesse... Fala aí num celular de top dos tops. Não era todo mundo que tinha um gravador de rolo gelo, cor gelo com um microfoninho pequeno. E eu comecei a ficar encantado, gravando. Ele me deu um texto para ler, parece que tinha um trabalho daquele DER, Departamento de Estradas de Rodagem. Ele falou, você narraria isso? Aí eu fiz voz de narrador, sem ter a competência, mas com muita vontade. E ele chamou um cara da rádio para me ver falando. Esse cara, por sinal, tinha uma voz, uma das mais poderosas que eu tinha ouvido até hoje. Ele ficou vendo, falou, você gosta de rádio? Aquele tempo o pessoal falava rádio. E com a mão no ouvido, então, né? Muitos punham a mão no ouvido, depois eu comecei a fazer isso dentro do estúdio. Aí eu fui na rádio, fiz um teste, 1971, dezembro, quando foi em janeiro, eu já comecei a trabalhar numa rádio, um horário... As rádios do interior tinham muita qualidade, revelavam pessoas esplêndidas. Depois eu vou até citar alguns nomes. E existia hierarquia, mesmo sendo rádios do interior. Eu fui trabalhar só aos domingos, fiquei 4 meses. Depois eu peguei o meu primeiro horário, parece que seria minha sina. Eu fui oficializado para trabalhar à noite. Fazia um programa chamado Difusora Comanda à Noite. Aí tinha aquelas frases, a noite é inspiração. Tem sempre uma palavra para ser dita aos corações apaixonados. Eu não sabia que ramificação, que departamento eu faria, mas eu ficava perguntando ao operador, constantemente, tinha aquele aquário, depois que surge o papel do DJ, locutor operador. Ele havia trabalhado em São Paulo. Eu falava, Carlinhos, como é que
é tal locutor. Ele contava, olha, o cara é um cara assim, esse cara é casado. Tinha histórias de locutores boêmios, locutores casados com mulheres ricas, tinham cada história, e eu ficava viajando. Você conhece o locutor de chamadas da TV Globo? Poxa, conheço, é um cara assim. Aí eu falei para ele, eu vou fazer teste em rádio em São Paulo. E 2 anos depois, eu estava na Rádio Bandeirantes AM aqui em São Paulo. Madrugada também, outra hierarquia do Hélio Ribeiro. Você sabe que o Hélio Ribeiro, na minha opinião, é um dos papas da comunicação brasileira. Depois, uma hora a gente vai falar sobre ele, porque merece. É um capítulo à parte. Mas é isso aí. Acaba de entrar na nossa live Antônio Viviani, para nos prestigiar. Antônio Viviani, se eu falar tudo que eu sinto, eu estaria até omitindo ainda alguma coisa. Eu tenho grande admiração. É um profissional de extrema qualidade, um profissional que está no mercado e é um cara que sabe aproveitar todos os detalhes que a carreira profissional de locutor oferece. Existem locutores maravilhosos, vozes lindíssimas, e o Antônio Viviani consegue sempre um destaque, não porque seja alguma coisa assim do outro mundo, porque ele é um cara didático, autodidata e eficiente. Agora, o outro lado é o meu lado irmão. Eu não tive um irmão homem, mas o Viviani é um grande irmão. Nós andávamos juntos aí uma época. Ele participou da minha vida, inclusive particular. Há momentos até dramáticos na minha vida e eu dividia esses toques aí, essas passagens com o Viviani. Inclusive momentos que marcaram e determinaram a minha viagem no microfone pelo segmento romântico, né, Viviane? Houve momentos em que ele me dava conselhos. Ele sempre parecia um cara mais velho do que eu. Um cara altamente profissional. Muito legal. Deixa eu te falar, como a gente falou no começo, a gente quer abordar como nasceu o Good Times. E você me corrija se eu estiver errado. A tua carreira começa a dar uma guinada, você começa a cair realmente para vibe Good Times, a partir de um programa que você fez na Rádio Antena 1, não é isso? Que as pessoas começaram a te perceber mais à noite, aqui em São Paulo, não foi? Eu, em 80 e... eu acho que foi 85, eu tenho a minha segunda passagem pela Rádio Antena 1. Na época, o diretor se chamava Jacques. Um cara barbudo, ele inclusive chegou a fazer um programa na Rádio América, Jacques Caleidoscópio, um cara muito envolvido com rock, ele mesmo tinha uma imagem roqueira, barbudo, sabe aquele pessoal da Harley Davidson, pessoal da Rua Augusta, aqueles boys coroas da Augusta, de vez em quando tem algum remanescente, né? Então o Jacques fazia aquele programa e ele tinha uma moça lá que era teacher, ela traduzia, e ele falava, eu também achei aquilo uma grande novidade. Houve uma época que eu fui para São Paulo e gravei. Aí ele falava, olha, é uma barra, negócio assim, o som está chegando aí. Então, era um negócio muito legal, falado, completamente diferente das rádios até então que eu gostava, né? Mas era uma expressão jovem. E ele era o diretor. Eu cheguei lá e ele disse, olha, tem um programa aqui, chama-se Rádio Revista Playboy. O cara que está fazendo aí não vai ficar, não leva jeito, tem que gostar. Eu vou ficar te ouvindo hoje. E o programa era redigido pelo editor da revista Playboy. Na época, o Carlos Santos, eu lembro que o nome dele era Carlinhos. Eu entrava para abrir o programa, ele estava terminando, digitando, datilografando ainda o restante. E o programa era em torno das próximas edições da revista Playboy. Vou te falar uma coisa, época de ditadura militar, época em que não se falava nada no rádio, eu fazia a pergunta, o que é melhor na hora do amor? Antes, durante ou depois? E eu tinha uma coelhinha, Claudinha, eu apertava, o cartucho era gravado. Claudinha, o ouvinte João Francisco da Lapa está com um problema de ejaculação precoce. Ele disse que isso daí está prejudicando o relacionamento. O que ele faz? Aí apertava... Olha, Sérgio, então foi um programa noturno que diferenciou a linguagem.
falava-se palavras tesão, enfim, eu não vou continuar, mas eu fiz um mais sacana ainda na Manchete FM, na minha segunda passagem pela Manchete FM. Após Good Times, após Love Times, eu fiz o Em Nome do Amor. Tinha um quadro que se chama Instinto Selvagem, porque a Manchete, o Grupo Bloch, tinha a revista Ele e Ela, e tinha um quadro na revista que chamava-se Fórum. São depoimentos românticos sexuais. E coube a mim, as pessoas, até o locutor que entrava para me render, digamos assim, ele pegava o fone e ficava ouvindo, o que foi inacreditável, cara, só você para ter as manhas. Então eu lia cartas com fundo erótico e eu não sei se eu posso falar aqui, entendeu? Mas ao vivo a gente falava. Existiam pessoas que ligavam lá reclamando, senhoras, era um conteúdo assim pornográfico e no final do relato a pessoa ficava apaixonada. Mas ele foi embora, Sérgio. Ele me beijava de uma forma como ninguém o fez até hoje. Eu fiquei completamente excitada. Quando toquei aquele homem, Sérgio, mas aí no final era tristeza. Ela teve prazer sexual, ela tinha relatos, a mulher estava pelada, nua na piscina com o cara, fazendo amor na piscina. E hoje ele foi embora. Esse homem representou tudo na minha vida. E a música que marcou foi... Aí entrava Air Supply, Rockwell, Knife. Era um barato. E, infelizmente, ficou pouco tempo, né? Eu tenho um registro que eu te mandei, inclusive, do meu primeiro dia. Isso é fantástico. Porque é como um carro, né? Você está dirigindo... E você dirige muito bem, mas você pega um carro novo para maciar o primeiro dia. Tem aquela frase, a primeira a gente nunca esquece, o primeiro dia na mesa de áudio, já operando, então está registrado, eu mandei para você. O meu primeiro dia na Manchete, no programa Em Nome do Amor, que é bem depois do Good Times e do Love Times, que eu fiz na Rede Líder, que é um capítulo à parte. A Rede Líder era via satélite, foi aí que mais de 70, 80 emissoras, no Acre, Belém do Pará, Manaus, as pessoas começaram a conhecer o meu nome. Tanto assim Daqui a pouco eu vou tentar tocar esse trechinho aqui perto do meu microfone com o celular para ver se a gente consegue ouvir. Se você pudesse, era uma boa para dar uma quebrada aí. Me diz uma coisa, quando você chegou na Globo, quem que propôs o projeto Good Times? Era algo que a emissora já tinha ou era algo da sua cabeça? Como é que funcionava a produção desse programa? Enfim, conta um pouquinho dele para nós. Eu estava falando isso com uma outra pessoa hoje no WhatsApp. As pessoas não têm noção. Esse programa deu certo, mas ele já existia há 2 anos na grade da Globo 90,5. Ele é um programa da Rede, uma rádio de muito sucesso da Globo. Eu não sei se ela existe ainda, a 98, já tinha o Good Times no Rio de Janeiro, e foi um outro apresentador que escolheu esse nome, porque tinha um sucesso do grupo Chic, Good Times, e é um termo muito usado pelos americanos. E eu levo esse nome até hoje, e para não me apropriar, porque o nome não é meu, a minha rádio web, todos estão convidados a ouvir, também é uma nova linguagem, Rádio Good Times Revival. Depois nós vamos falar sobre ela. O programa já existia há 2 anos, um apresentador com uma voz maravilhosa, sou fã dele, o Sérgio Torres, e ele queria fazer um programa com uma outra levada, dancing, ele gostava muito de música e balada black. Aí a direção estava procurando um nome. O coordenador da Globo naquela altura era o Ben TV, uma pessoa também que é um irmão. Olha, eu tenho uma amizade com o Carlos Roberto. Quem é o Carlos Roberto? Ben TV. É a voz padrão do SBT, mas há anos e anos e anos. Uma figura fantástica, tem uma relação com ele, é uma pessoa como eu, veio do interior, tem maneira simples, é familiar, etc. Mas a gente havia perdido o contato. E eu estava agora, depois que eu saí da Antena 1, olha só o meu ano de 85,
Eu saí da FM Record, onde eu fiquei 4 anos, fazia um programa onde eu tinha que ler poesias. Chamava-se São Paulo à Noite. Oferecimento Calton. Um raro prazer. Um programa gostoso, um programa que incentivava você a escrever. E eu lia uma poesia do autor ouvinte toda noite. Aos sábados eu dava uma coleção de livros para a melhor poesia. Olha que ideia bacana. Poxa. Muito legal. Isso é 82, 83. No dia que eu assumi a Record, eu fui de moto com Viviane conversar e pedir emprego e fiz o teste e comecei no dia seguinte. Mas até então, eu não fazia programas de amor, programa romântico. Entrei na Record. A Record foi o modelo para que as pessoas me ouvissem, né? Então, eu passei pela Record, saí da Record, fui para a Antena 1. Da Antena 1 eu fui para Transamérica, fazer um programa de 10 às 2 da manhã, chamado Soft Music. A ideia, talvez, seria um Good Times, mas ninguém me falou nada. Entrei lá temporariamente. Até me avisaram, você vai ficar aqui temporariamente. Você acredita que a Transamérica, ela tinha exame psicotécnico para você trabalhar, porque ela era do Banco Real. Eu vou te contar uma... Eu fui mal no exame psicotécnico. 2 vezes. Porque o exame era, acho que 9, 8 da manhã, e eu tinha o hábito, naquela época, de sair da rádio às 2 da manhã no Alto da Lapa, e eu ficava circulando por lanchonetes, ia dormir 4, 5 horas da manhã. Então, fui mal nos exames, aí me disseram, você não passou no exame, talvez isso vai dificultar a tua vida. Fiquei na Transamérica. E, eu não sei, talvez uma coisa natural. Eu sempre tive uma relação com o microfone, com músicas românticas, me conectando comigo mesmo. Eu sou assim. Então, eu tô, de repente, ali entra uma música, e eu tomo aquela música para mim. Parece que a letra fala comigo, foi feita para mim. Tem uma história do Phil Collins, If You Leave Me Is Easy. E a letra diz assim, eu fiquei sabendo através de outros, não, você não me deixaria ir embora, mas eu estava errado, eu estava enganado. E o meu coração será o primeiro a sentir a sua falta, tal. Então, você está falando, entra com a música. Eu falei, olha, que música linda, o Phil Collins cantando um amor impossível. Alguém partiu, papapá. Você já passou por isso, meu amigo? É muito dolorida essa perda, tal. E aí a música entrava cantando. Uma característica que eu sempre tive foi fazer a cabeça das introduções e não atravessar aquilo. Já era uma característica FM dos anos 80. E aí o pessoal da Globo, segundo um outro amigo meu, Augusto Batalha, ouviu e disse para o BenTV, pô, o Boca tá arrebentando lá na Transamérica, mas nem estava arrebentando, eu estava me arrebentado, né? Sabendo que eu não ia ficar, não sabia onde eu estava pisando, mas a hora que abri o microfone, eu leio Careless Whisper, suspiros, sei lá, você já foi a um baile, pensou em alguém, aquele sussurro nos ouvidos enquanto você está dançando lentamente. Aí a música, alguém ouviu isso e falou, porra, desculpa a palavra, o Sérgio é o ideal. Aí eu fui lá, matamos a saudade, e só depois, eu acho que uns 20 dias depois, eu assumi o Good Times. Eu comecei querendo acertar, nisso se passaram, eu acho que um ano, o ano de 86, final de 85. Natal de 85 eu já estava na Globo, setembro, outubro. Quando foi 86, no final de 86 eu tirei férias, e aí até eu vim para o interior e falei com a minha mãe. A minha mãe também é um capítulo à parte, que outra hora eu vou contar, que ela foi a primeira pessoa que me apresentou o rádio. Minha mãe adorava rádio, falava nome de cantores, ela falava Lionel Richie, ela falava Barry White, o R assim. E eu falei, mãe, não acontece nada comigo. Se eu der o máximo não aparece o máximo. Eu vou tirar férias, mas eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Era tudo muito superficial, inseguro.
E existiam muitas emissoras de rádio. Você saía de uma e ia para outra, tinha um mercado pulsante, né? Um mercado vivo. O rádio absorvia profissionais. Mas eu queria mais, eu queria atingir algum patamar que eu buscava desde os meus 17 anos. E aí, quando eu volto de férias, eu tinha uma surpresa. Me chamam na sala lá, eu achei que era uma chamada, você foi demitido, né? Eu falei, nossa, fui demitido, né? Não, o diretor de marketing da Ford queria me conhecer. E fomos apresentados, ele disse, olha, eu chego em casa, estaciono o carro e não saio do carro. Fico ali na garagem, te ouvindo, prestando muita atenção no que você fala. Gosto muito de ouvir. Eu acho que você é o cara ideal para um projeto que eu tenho. Falar com o coração, humanizar a máquina, o veículo. Eu tenho um projeto, eu gosto muito de rádio. Eu quero fazer um programa, patrocinar um programa, misturando o fator máquina, carro, com a coisa humana, da família, do ser humano, ou até o cara que vai namorar. E fomos fazer como é que se chama? Um piloto. E aí eu vou até repetir o que eu disse no podcast do Viviane, né? Eu tenho uma coisa curiosa, com tantas outras coisas que não são muito, entre aspas, assim, corriqueiras, né? Eu tenho uma pasta, cheia de papéis. Eu vou andando, vejo uma banca, eu compro aquela revista, rasgo aquela página, faço anotações. Quantas e quantas ideias eu tive dentro de ônibus indo para a Globo. Porque eu não dirijo, eu nunca gostei de dirigir um carro. Eu gosto de pegar um táxi e fui imaginando. Então, saquei daquela bolsa e tinha um briefing da Ford, né? Aí eu disse, eu estava na estrada, a lua como testemunha, uma lua maravilhosa. Por um momento me senti sozinho. Me abracei na tua ausência e, de repente, eu percebi que eu não estava sozinho. Eu tinha você no meu coração e esse carro maravilhoso. X do mistério, R da razão e 3, o número de palavras que eu preciso para dizer eu te amo. Ford XR3, um carro chamado Desejo. O cara falou, fantástico! Já tinha esse XR3, um carro chamado Desejo. E o resto eu compus ali, ouvindo músicas. Eu sempre trabalhei dessa forma, captando a melodia e tentando incorporar palavras. Esse é o meu método, dessa forma que eu sempre trabalhei. E me integrando ali na música, a maior dificuldade que eu tenho é quando eu não uso fone, porque eu preciso sentir ali a pegada, às vezes a maneira do cantor, e aí aquilo vira um teatro para mim, né? Entende? E aí fizemos uma parceria e durou 5 anos, depois a rádio muda para a CBN também, né? Nessa altura eu não queria deixar de fazer o que eu estava fazendo, eu virei um comunicador e passei a fazer muitos bailes, meu nome era muito indicado para eventos, rádios atrás da gente. Tive um episódio forte com a Jovem Pan, mas eu não saí da Globo, inclusive por conselho desse pessoal da Ford. Né? Falei demais já, deixa eu tomar um líquido aqui. Não, pode perguntar. Eu vou tentar até colocar aquele áudio que a gente prometeu para o pessoal. Colocar aqui que estão conosco Marcelo Oia, é um grande amigo meu também, tem uma web rádio chamada Estúdio 34. Ele, inclusive, tem um lema, música velha, mas de qualidade, ele costuma dizer. A Kátia Pelli fez uma pergunta para você. Você mencionou o podcast. Você acha que o podcast é o rádio do futuro, esse formato? Eu ainda não descobri o podcast. O Viviane tem o podcast, uma ótima ideia. Eu encontro pessoas na rua e falo, cara, eu só vou ficar feliz quando você cair para o podcast. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer no podcast, já que eu tenho uma rádio web também, e eu direciono as minhas criações para a rádio web Good Times Revival. Né? Talvez eu esteja errado.
Uma amiga me ligou de São Paulo: Sérgio, você precisa ter um canal no YouTube. Eu tenho um canal registrado, mas não tem nada no canal, né? Então, o que eu vou fazer no canal do YouTube, me pergunto. Você tem que encher de conteúdo. Sem dúvida. Outra coisa, eu também não sou muito favorável à imagem do locutor. Por isso aí a minha resistência a não fazer live. Porque o mistério da comunicação... Sabe que eu sonhava em ser fotografado num estúdio com a luz apagada e falando a imagem que eu tenho de mim mesmo. Então, respondendo a ela, eu não sei. Nos Estados Unidos, o pessoal está partindo para o podcast. O que eu vou fazer no podcast? É isso que eu estou fazendo aqui agora, contar a minha história. Você vai descobrir. Eu não sei por onde entrar. Vamos tentar colocar aqui a sua primeira gravação para a manchete? Vamos, estranho. Vamos ver se dá certo, no improviso, né? Tá ok. Eu não acho piegas ou fora de moda querer escrever. Não é. Não é. Acredita que o poemas, uma carta de amor seja levado a sério. Acho até que é coragem pretender falar de amor, mas a coragem também faz parte de mim. A busca de uma realização maior é que me impele a ser corajoso e acreditar naquilo que eu faço, naquilo que eu rimo. Posso escrever e também posso sonhar. Eu estou sonhando e quando estou sonhando... É outra, né, Sérgio? É aquela que tem a figura de São Paulo, ali das imediações da Manchete na Rua Bruxelas, no Sumaré. Tem São Paulo ali. A do Lionel Richie? Lionel Richie, ele vem depois, eu faço a abertura. Toda abertura, quando você está começando, é bacana acompanhar. Você ainda não é você ainda na emissora, né? Vou achar aqui. O começo aí é a foto de São Paulo. Um lugar que eu adoro ali, Sumaré, onde era a Tupi, a Rua Alfonso Bovero, a Rua Bruxelas, ali pertinho, foi a MTV. Encontrou? Encontrei. Agora, na manchete. Em nome do amor. Em nome do amor. Começando agora pela CYD 849, 91,3 MHz. Eu passei por muitas mudanças em minha vida, mulher. É um milagre eu não ter enlouquecido. Eu nunca disse como preciso de você, amor. Mas eu preciso muito de você ao meu lado. Meu amor. Você aqui já era Sérgio Boca, o invasor deste planeta chamado amor, não é isso? Já. Como é que você chegou a essa alcunha, a essa pérola? Como muita coisa, foi retirado de uma música. Aliás, o cara faleceu faz pouco tempo, é o Tunai, Frisson. Meu coração... Né? E tem um trecho ali que ele fala: invasora do planeta amor, você... Né? É aí o Fernando Gasparetto, comunicador número 1 das manhãs. Está conosco aqui também. Fernando Gasparetto, meu abraço, meu carinho, é outro irmão. Fernando, nós temos o mesmo signo, trabalhamos na Rádio Globo, trabalhamos em várias emissoras juntos. Fernando, ele tinha uma mania de ligar para mim, quando ele não ligava, ele acordava muito cedo. Comunicação na manhã, para acordar as pessoas com alegria e alto astral, é a característica do Fernando. Ele deixava escrito para mim, e eu aproveitava. Eu sou o invasor deste planeta chamado amor. Vou com você onde for. Estou ao seu dispor, fazendo rádio com carinho e muito amor. E ele escrevia cartas de amor
Como é que chama aquela mulher, Fernando, que você falou que foi embora, morava num bairro aí, você partiu para ser amável, entende? E ele fez uma declaração para uma mulher aí, eu lia, ficava muito bacana. Fernando tem grandes ideias, né? Ele escrevia e deixava para mim. Como é que é Fábia Cecília? Como que é, Fernando? Era o nome composto. Eu achava muito gozado. Mas é isso. Desculpa, chegou um momento da tua carreira, do teu desempenho no rádio, que nós tínhamos aqui na época a Rádio Cidade, que pontuava, era líder de audiência do começo do dia até chegar o horário de Sérgio Boca. Você tem consciência, naquela época você começando a FM, eu não sei se já tinha Ibope naquela época, se tinha pesquisas, ou se estava tudo ainda começando, mas você tem ideia de quantas pessoas te escutavam? Você muito provavelmente era líder de audiência nas noites da Rádio de São Paulo. Eu comecei a sentir que o telefone não parava, e foi assim, de um tempo sem determinar o ano, o espaço, né? Porque eu comecei quieto ali, passou um ano, não aconteceu nada, e de repente o telefone começou a tocar, começaram a chegar cartas. A gente não tinha o mecanismo que tem hoje, imagina essa conexão, Facebook, essas ferramentas que a internet às vezes as pessoas querem falar, mas a internet é maravilhosa. O rádio tem que se aliar à internet. As pessoas estão me vendo agora, eu posso fazer da minha casa um programa de rádio, né? Bom, mas então, aí eu comecei a receber convites para apresentação de shows, de eventos, e foi num desses eventos que um cara chamado Zan, eu falei com ele até ontem, por sinal, eu estava num baile no Parque São Rafael, eu fazia baile em todos os bairros, eu estava recebendo convites, nesses bailes eu falava de amor, eu sorteava camisetas da Globo, e minha agenda estava começando a encher. Aí ele ia me levar. Esse dia foi um dia mais emocionante para mim de todos os bailes que eu fiz. Ele foi me buscar numa casa chamada Farwell e me levou até o Clube 1º de Maio, onde um cara que também é muito irmão, parceiro, tem um programa de sucesso há quase 30 anos em São Paulo, o Oxidance, por sinal, a marca Viviane que criou para ele, é o Carlinhos. Eu sou muito grato a todas essas pessoas, a todos esses irmãos, amigos, que me ajudaram, muitos até me aguentaram, eu peço até desculpas e agradeço, porque você, ao longo da vida, você encontra pessoas que têm paciência, pessoas que externam fraternidade, amizade, a gente tem que agradecer sempre, né? Mas então, o Carlinhos foi uma dessas pessoas. Ele que insistia muito para que eu fizesse baile, eu já estava engrenando muita agenda. Aí o cara, no meio do caminho até o Clube 1º de Maio, disse: ô Boca, você sabe que você está na pole agora? Você não sabe? Você está na pole, mens. Está na pole position. Só dá você agora à noite. Então eu falei, será mesmo? Aí eu entrei no clube, tinha umas 4.000 pessoas, era aniversário do Clube 1º de Maio, acho que é Santo André, e o Carlinhos estava lá como DJ. De repente ele falou, gente, vamos sortear uma moto, e hoje a participação do Carinha, é uma palavra que eu uso muito, o Carinha já chegou. E aquele tempo foi a época do RPM, eu estava usando um cabelo parecido com o Paulo Ricardo, cabelo comprido aqui, e fui até com uma capa, meio que moda naquela época, né? Fazia frio. De repente ele me chamou, tinha aquele gelo seco, e aquele pessoal, todo mundo em cima de umas galerias, todo mundo começou a olhar para ver quem que era aquela figura que eles ouviam no rádio. Por isso que eu acho muito importante você ser apenas voz. Porque quando você aparece, as pessoas ou ficam mal impactadas ou se decepcionam, né? Conheci inúmeros radialistas que não era aquilo que a gente imaginava, né? Mas aí eu comecei a falar envolto naquele gelo seco e eu já abri com uma música, eu tenho memória, graças a Deus, abri com uma música do Rick James e Smokey Robinson, Ebony Eyes. E eu decorei a letra e o som estava maravilhoso. O vento nos teus cabelos, o sol na tua pele, e você está com... esqueço a letra.
todinha novamente. Ei, senhorita bronzeada, eu quero que você saiba, eu te amo, tal. E a música é Ebony Eyes. E eu sabia a letra inteirinha dessa música, né? E aí, após essa apresentação, o dono desse baile, ele tinha uma casa em Santo André que era o bicho, digamos assim, a Sunshine. Depois se tornou Sunshine Produções. Ele falou, Sérgio, eu já quero marcar uma data para você na Sunshine. Você vai conhecer a nossa casa. Era uma casa requintada, linda. Quem viveu no ABC sabe disso. Aí eu fiz também a apresentação na Sunshine e foi muito bacana, porque lá era sofisticado e eu fiquei próximo às pessoas. Aí eu fiz lá recadinhos de coração para coração, da fulano, e comecei a inventar e começou a chegar. Se entre duas pedras pode nascer uma flor, por que entre nós não pode nascer o amor? E a música que marcou foi... Aí as pessoas, a ideia era fazer um programa de rádio ao vivo. Foi assim que eu fui agendando, fazendo, e fui gostando desse contato com o público, né? O Gasparito respondeu aqui, ó. Débora Salete, de Santana, na Zona Norte. Era o nome. Débora Salete, você partiu para ser amável, entende? Daria para você me dar uma nova chance? Você é maravilhosa. Ele escreveu ali um negócio muito bacana. Muito criativo, o Fernando, muito parceiro. Enfim, fiz muitos amigos no rádio, né? Fiz muitos Sérgio, amigos. Desculpa, você fazia as traduções das músicas, você as recebia prontas, você ia para a máquina de escrever para fazer seus programas, ou você já tinha uma produção? Como é que era o negócio? Cara, eu não tinha produção. A produção era a minha chamada pasta do amor. Tudo dentro de mim. Indo para a rádio, eu ficava imaginando a abertura. O que eu ia dizer na abertura? Eu estava indo para a rádio e escutei uma discussão de um casal. Porque eu não te amo mais. Não adianta, eu não vou te dar uma outra chance. Aí eu chegava, cara, a apresentação, Sérgio Boca. Aí eu falava, haverá sempre uma nova chance. Se você não ouviu a palavra certa, ouça hoje. Você vai voltar no tempo. Segure nas mãos dela e diga, eu te amo, quantas vezes você precisar, tal. Então era isso. Aí eu esperava 3 ou 4 músicas, dependendo do nome da música, a gente ia criando, né? E eu tinha uma coisa de tomar as letras para mim, né? Às vezes eu ia fazer uma tradução e a letra ali estava falando coisas que eram muito parecidas comigo. Eu chegava a ficar arrepiado e parece-me que quando você arrepia, a pessoa que está do outro lado também sente isso. Tinha muitos cacuetes, né, envolvendo isso. Eu levava um gravador, parecia o Juruna, né, aquele índio. Eu levava um gravador cassete. Oi? Deu uma travadinha na sua comunicação. Fazendo o programa. Parece que está caindo a conexão, né? A sua deu uma travadinha. Você estava falando do gravador do Juruna. Isso. Que eu contei isso, essa passagem, inclusive, no programa do Domênico Gato, Morde e Assopra. O que irritava muitas pessoas, e na Globo todos me respeitavam, é que eu não permitia visitas ao estúdio. E sempre existe gente que não tem bom tom, que não sabe se colocar, né? O estúdio da Globo ficava quase que no subterrâneo, então você ficava praticamente numa nave de vidro fumê fechado, um ar-condicionado forte, e aí você navegável. E eu acho, até hoje, a minha voz estava impecável naquela época, porque era tipo de uma radiodisciplina, né? Radiodisciplina. Muitos amigos que estão aí ouvindo a gente foram para a publicidade, ganham bem na publicidade, saíram do rádio porque a publicidade dá mais dinheiro, mas fazer rádio, aguentar o tranco, sábado, domingo, Réveillon, escolha, não tem Réveillon ou Natal, é um dos dois. Sábado à noite. Aí você, com isso,
você fica tocado. Poxa, quero ter uma vida social. Mas você se disciplina. Se você chegar atrasado, quem é que vai ver que você não chegou no horário? O ouvinte. Se você está gripado, toca o telefone, o cara, pô, Sérgio, você está gripado. E tinha uma coisa que eu ficava irritado, quando eu estava me sentindo bem, tocava o telefone, eu, Sérgio, você está triste hoje. Porque... Não, eu estou bem, eu estou bem. E às vezes estava mesmo, né? Às vezes estava, e o programa combinava com essa tristeza, né? Então, eu tinha muitas emoções, assim, namoradas, não várias, mas sempre eu ficava invocado, eu tenho com uma ali, aquilo ficava na minha cabeça, e aí caiu uma letra muito parecida, né? Tipo Hard Woman, do Mick Jagger, Mulher Cruel, eu lhe dei amor, você queria diamantes, tal, entendeu? Aí eu entrava de coração nisso. Eu acho que isso daí é uma característica minha, não sei se é o certo, se é o errado, mas é o meu jeito, é o que eu estava dizendo no começo. Eu simplesmente tentei fazer uma conexão do Sérgio para o meu interior, do que eu sou. Eu acho que, basicamente, o resultado é esse. Eu sou assim, entendeu? Ou fui muito mais. Né? Não, você é assim. Nelsinho Serra, locutor, está dizendo aqui que você é um expert em café. E faço um desafio. Muitos amigos aí, o Nelsinho. Nelsinho Serra. O Nelsinho, eu vi ele fazendo, ele mandou para mim, ele fazendo toucinho, torresmo, nossa, coisas incríveis. Aí eu disse a ele, olha, e é verdade, quem toma o meu café, fala, pô, nunca vi um café desse. Eu estudo a maneira de fazer o café, a hora de ferver, e o pó ideal, e assim, porque eu gosto muito de café. Né? Agora, por sinal, estou tomando uma outra coisa que eu gosto muito, que é Coca-Cola. Sérgio, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, porque está chegando no limite da live no Instagram, mas essa é uma live que a gente vai disponibilizar no YouTube, vai disponibilizar em formato de podcast, e eu tenho certeza que muita gente que aspira a ser locutor vai querer ver, vai querer tomar conhecimento um pouco da tua história. Mas aqui eu queria abrir um pouquinho para a gente brincar um pouco. Eu sei que você tem 3 palavras mágicas para recomendar para narrador, para locutores. Você poderia comentá-las para a gente, por favor? Tem que até explicar depois o porquê que surgiram, porque senão o pessoal vai achar que eu estou viajando demais, né? Cavalo, Pedra e Andrade. Essas 3 palavras é uma brincadeira, na verdade, porque hoje vale até um capítulo à parte. A voz não está sendo valorizada mais, o erro virou banal. Se você erra, eu sou normal, eu posso errar. O Viviane nota bem isso. As pessoas não estão pontuando as palavras. No final do jornal hoje, eles falam, o jornal hoje volta amanhã. Como jornal? O jornal hoje. Isso irrita. Eu estava vendo até uma entrevista com o Márcio Seixas, o Viviane pensa isso, o Bianchini, um grande locutor, eles estão falando diferente no rádio. Então, digamos assim, para amaciar, as pessoas hoje não são mais exigentes. Então, você fala paralelepípedo. Opa, eu vi hoje, inclusive na Globo News, a apresentadora ia falar, como é que é mesmo? Me ajuda, estou com dificuldade. No nosso tempo, não cabia o erro. Você não se imaginava gaguejando. Então, da gaguejada, para dizer é normal, eles começaram a abraçar tudo como normal, inclusive usar o português errado, os acentos, começar a falar de qualquer forma, entendeu? Então, eu sou de uma outra época. O que você havia perguntado? Por que fala cavalo? Por que fala... Pedra e Andrade. Pedra e Andrade. Bom, você provavelmente ouviu isso do Beto Hora, né? E você, talvez você não saiba. Você explicou no podcast Voz Off do Viviane e do Lauleta. Viviane foi comprar um carro, como sempre, grandes carros. Viviane sempre top of mind.
E foi eu, o Beto Hora e ele, é evidente, buscar o carro. Não me lembro da marca, não me fale de marca de carro, que é um assunto que eu não domino. Acho que era um Explorer, né? Um E Ford Explorer. eu estava sentado no banco de trás, bem acomodado, no carro que ele estava dirigindo. Aí eu comecei a falar que tinha um cara que ia na minha casa e o cara tinha um jornal na Zona Leste e ele usava peruca e era um cara pitoresco. E ele só falava, olha, Sérgio, sinceramente, aí ele olhava para alguém, que talento, que talento. Aí o pessoal dos restaurantes olhava para ele fazia mais locutor do que eu, do que qualquer outra pessoa. E aí ele falou, Sérgio, me diz uma coisa, aqui na frente de todo mundo, o que eu devo fazer para melhorar a minha voz? Eu falei, você tem que ir daqui na Radial Leste, naquela época os outdoors eram permitidos, você vai lendo até chegar na sua casa, na Vila Matilde. Passou um tempo, ele foi na minha casa tomar café, eu li todos os outdoors, eu li jornal em voz alta e fiquei rouco. O que eu faço? Eu falei, agora para você só tem uma saída. Três palavras? Anote aí. Cavalo, que é para você buscar o grave, para você limpar, pedra. E aí tem a fonética que vai dar a sonoridade final e vai matar. Andrade. Ah, cavalo. Aí o Beto Hora começou a rir de uma forma, quase bateram o carro, tiveram que parar de tanta risada. E aí depois, mais tarde, ele lançou o professor Sérgio. Aí entra, alô, eu quero participar. Oh, que voz bonita, hein? Você quer fazer um teste? Ah, sim. Espera aí que eu vou chamar o professor Sérgio. As três palavras mágicas. Então, não dá para a gente conversar muito, porque a live está acabando, e eu falo pra caramba. Ainda bem que você fala. Eu tenho um lado bem, assim, marcante, mais do que locutor, que são os bastidores. E eu gosto muito de inventar coisas. Quando eu estou bem solto, eu começo a repetir palavras de colegas que não sabem que eu estou ali perto para imitar. O Antônio Celso, nosso diretor, ele estava gravando e ele tem uma característica diferente, ele fala pausado, e ele foi... Deu uma travada. Uma pena, gente. Tá justo no final. Não sei se você está me escutando, Viviane. A gente está chegando, Viviane, 8 minutos. Ah, não.